Olá, queridos, bom dia na graça e paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Adão e mais uma manhã estou aqui para refletirmos na palavra de Deus. Nosso texto de hoje é Oséias 5,15 e temos aqui um convidado que vai ler para nós aqui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, pastor, graça e paz a todos. Então vamos para a leitura, Oséias 5, versículo 15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Glória a Deus. Muitas vezes, queridos, a gente fica pensando, refletindo acerca do ser humano, Deus, as dificuldades de se buscar a Deus. E, Rodrigo, na sua opinião, por que é tão difícil, muitas vezes, as pessoas voluntariamente buscar a Deus? Como nós lemos aqui, porque muitas vezes Deus precisa usar de estratégias que o ser humano experimente a angústia para poder buscar a face dele. Eu entendo, como a palavra mesmo vai nos dizer, que a natureza do homem é caída e que ele em si mesmo jamais buscaria a face do Senhor. Então, mesmo diante da revelação de Cristo, nós temos até mesmo uma dificuldade, porque a carne ainda assim milita contra o Espírito. E se nós estivermos totalmente submetidos ao Senhor, nós vamos automaticamente inclinar para a nossa natureza caída. E quando a gente se depara com uma situação de aflição, de dificuldade, aí o homem se lembra que tem um Criador, que tem aquele que nos ajuda, que nos auxilia, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, aquele que sempre está conosco todos os dias, aquele que se mantém fiel mesmo quando somos infiéis. Glória a Deus. Então, tem um dito popular, que na verdade não é bíblico, mas que muitos cristãos acabam repetindo por vezes, Eu particularmente não concordo, mas traz uma ideia, As pessoas costumam dizer que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. É claro que a gente não precisa saber interpretar isso, Mas existem circunstâncias em que verdadeiramente o ser humano precisa experimentar suas próprias misérias para poder compreender isso que você falou. Se voltar para Deus, Por vezes esse sentimento de vazio, de insatisfação, que muitas vezes toma conta do coração do ser humano, ele vai refletir justamente isso que você falou do pecado. Vai refletir quão distantes do Pai nós estamos. Então, tem pessoas que pensam que comida, dinheiro, até mesmo família e amigos, eles têm o poder de preencher e saciar a sede que o ser humano tem de Deus. E, na verdade, isso não acontece, E não acontece por quê? Porque esse vazio no coração do ser humano, ele só vai ser preenchido não com coisas, mas com a própria presença de Deus. É exatamente isso. Então é no momento da aflição que o ser humano realmente reconhece essa falta e essa necessidade, De reconhecer que por si só jamais pode qualquer coisa. E em Deus Ele nos fortalece e nos capacita para viver coisas melhores e maiores. E mesmo diante dessas dificuldades a qual nós citamos, como a palavra vai nos dizer, nós podemos encontrar a alegria se estivermos firmados no Senhor. Então nos faz ter essa lembrança que nós temos uma viva esperança, um Redentor que vive e que nos auxilia continuamente. Glória a Deus. Eu quero poder encerrar essa reflexão de hoje fazendo um convite a você que nos ouve nesta manhã. Tal experiência de saciedade de Deus, ela nunca virá de coisas, mas ela virá da própria presença de Deus. Muitas pessoas têm se refugiado até mesmo na religião, no fato de decorar textos bíblicos, de frequentar a igreja. E eu sempre digo que ser um frequentador de igreja não reflete a intimidade que nós temos com Deus. Decorar a Bíblia não reflete a intimidade que nós desenvolvemos com Deus, mas um coração que verdadeiramente se volta para o Senhor. Olha que coisa incrível, o próprio Deus provocando o ser humano a se voltar para Ele. O texto diz: então voltarei ao meu lugar,
até que eles admitam a sua culpa. E como é difícil muitas vezes admitir que estamos errados, que estamos culpados, que estamos distantes do Senhor. E o texto continua dizendo: e eles buscarão a minha face, e em sua necessidade eles me buscarão ansiosamente. Querido, eu encerro dizendo isso. Não espere essa ansiedade, não espere essa angústia para você se voltar e buscar a presença de Deus. Mas Deus te faz um convite na manhã de hoje. Nós estamos no começo de uma semana. Aproveite para você mudar a sua rotina, a sua forma de enxergar a sua intimidade com Deus, a sua vida religiosa. Você tem feito a leitura bíblica? Você tem orado? Como é que está o jejum? Busque ao Senhor. Comece aos poucos, mas dê continuidade a esse processo de busca do Senhor. Deus, Ele deseja que os seus filhos se voltem para Ele. Então, reflita sobre isso na manhã de hoje. Nós vamos orar. E você também pode orar conosco. Você pode orar nesse momento colocando a sua vida, colocando a sua ansiedade diante do Senhor. Amém, querido? Se você pode, pare esse momento. Se você não pode, mesmo no carro, onde você está, participe conosco desta oração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta manhã que o Senhor nos concedeu, Pai. Eu peço que o Senhor, Pai, visite a vida de cada um que está ouvindo, Pai, esse café da manhã, que o Senhor esteja cuidando do coração, Pai. Se há alguém, Pai, que se encontrar nessa situação de estar afastado e passando por angústia, Pai, que o Senhor traga-os para a Tua presença, Senhor. Fortalece e traga ânimo no espírito, Pai. Mostre a eles, Pai, que o Senhor nunca os deixou e nunca os abandonou, Pai. Que haja uma reaproximação com o Criador nesta manhã, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Bom dia e uma ótima semana.